Olá, tudo bem com você? Vamos continuar o nosso papo aqui sobre sabotadores internos. Eu tenho certeza que algumas vezes, assim como eu, você já pensou, depois que a situação passou, em ter uma atitude melhor ou diferente, ou às vezes até porque você agiu assim. Muitas vezes isso é respondido pelos nossos sabotadores internos. E conhecer esses sabotadores, que é o que eu estou querendo compartilhar aqui com vocês, não é para eliminá-los, mas para fazer com que eles trabalhem mais vezes a seu favor. A gente tem essa ideia, essa palavra é muito forte, né? E realmente a gente se sabota muitas vezes. Mas os sabotadores internos, eles são um conjunto de crenças, de padrões de comportamento que a gente criou e que em algum momento nos protegeram. É estranho falar isso, né? Que o sabotador nos protege. Mas naquela situação era necessário que a gente tivesse aquele comportamento. Ou a gente escolheu, né, na verdade, ter aquele comportamento para nos proteger. Foi a melhor forma que a gente conseguiu lidar com aquela situação. Mas depois isso tornou-se um comportamento repetitivo, um padrão e às vezes até uma crença, né, que é aquilo que nós acreditamos. Então, existem 10, né, são mapeados nessa teoria 10 sabotadores. Eu compartilhei o post lá com você. Não vou falar sobre todos eles, porque nós gastaríamos muitos vídeos para falar sobre isso. Mas o que eu queria compartilhar com você é esse conceito, né, de sabotador. Então, nós não vamos eliminar os sabotadores, porque o padrão ou essa crença, em alguns momentos, elas podem ser favoráveis para nós, né, podem ser usadas novamente para nos proteger. Mas a intenção é que esse padrão, essa crença, como eu posso fazer com que ele trabalhe mais vezes a meu favor do que em meu prejuízo, me sabotando? Né? Então, os sabotadores são os nossos inimigos internos que estão trabalhando mais vezes a nosso desfavor do que a nosso favor. E conhecê-los, né, fazer esse processo de investigação interna, de autoconhecimento, possibilita o nosso desenvolvimento pessoal, porque uma vez que eu entendo que aquele é um padrão de comportamento que eu tenho, eu consigo, sempre que eu tiver, talvez eu não consiga reduzi-lo tão significativamente quanto gostaria, mas sempre que eu tiver, eu reflito sobre ele. Essa reflexão vai gerando uma mudança de comportamento. Né? Vai gerando comportamentos mais maduros, né? E mais alinhados com a nossa essência. Eu fiz um teste, né, para descobrir os meus sabotadores internos e eu quero compartilhar aqui com vocês essa experiência que eu tive. Quando eu li o teste, né, um teste baseado em padrões, em, né, cálculos quantitativos, mas quando eu li sobre o sabotador, eu consegui até ver a situação da minha infância em que foi feito esse start. É muito profundo você ver isso. E aí você começa a entender. Entendo agora porque esse comportamento que às vezes eu não quero ter, ele acontece tantas vezes na minha vida. Né? E se você não quer ter, se você sente que esse comportamento não está alinhado com você, que bom poder refletir sobre isso e mudar. Esse processo já significa que você está pedindo uma mudança. E às vezes é até difícil a gente encarar isso, né? Que tem ali um comportamento que não está alinhado com a gente, com a nossa essência e que a gente quer ter uma mudança. Porque mexer nesse comportamento vai nos dar trabalho. Olhar para esse sabotador, entender talvez qual foi o momento ali que ele surgiu, porque isso acontece, pode gerar um processo temporário de dor, de incômodo. Então, muitas vezes a gente nega a mudança também em função disso, porque a gente não quer olhar para dentro. Olhar para nossa escuridão, para nossa sombra, é um processo difícil, porque na verdade nós queremos ser só luz, mas todos nós temos essa dualidade. Então, um dos sabotadores, que é o pai dos sabotadores, vamos falar, é o sabotador que é chamado de crítico. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que você é uma pessoa autocrítica? Você critica muitas das suas atitudes? Você sempre tem atitude e esse sabotador crítico te incomoda? Ou você também critica muitas pessoas? Nada do que as pessoas fazem tá bom o suficiente? Ou qualquer processo de mudança na outra pessoa te incomoda? É muito
é pouco racional, né, se a gente pensar sobre isso. Às vezes a pessoa está num processo de mudança que não está impactando em nada diretamente na nossa vida, é, e te incomoda o outro mudar. Te incomoda, às vezes, o outro fazer uma coisa que ele gosta. Te incomoda o outro aparecer, pôr no Instagram. Te incomoda. Porque talvez seja esse sabotador crítico, eu não sei dizer. Você que vai ter que encontrar essas respostas em você, né? O processo do coach, ele traz isso. Autoconhecimento para que você encontre as respostas dentro de você que façam mais sentido para você, que se conecte com você. Mas existem várias ferramentas que podem te auxiliar nesse processo de autoconhecimento. E aí eu quero saber também, depois de vocês, eu vou postar uma pergunta, se vocês querem que eu libere o teste para vocês, se vocês têm interesse em fazer esse teste e descobrirem os sabotadores internos que estão mais trabalhando agora nesse momento contra você. Né? Isso também pode mudar ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências. Talvez hoje você seja muito crítico, amanhã seja hiperrealizador, depois hiperracional ou insistente. Enfim, isso também pode mudar conforme a situação, né, o momento que nós estamos vivendo. Mas a maioria desses sabotadores são formados na nossa infância. A nossa infância é um período que realmente, onde as nossas crenças, padrões comportamentais, eles são formados e ficam latentes aí por muitos anos. E muitas vezes a gente carregando esses padrões comportamentais, esses sabotadores, e sem saber o motivo. Por coisas que talvez naquele momento fizessem sentido, mas não fazem mais. Então, sobre o crítico, ele afeta todo mundo em algum nível, tá? É o nosso principal sabotador. E ele leva você a ver defeitos em si e nos outros. E isso não é positivo para ninguém, né? Alguém que procura defeitos em si mesmo e procura defeito nos outros. Quanto que isso impacta as relações interpessoais? Quanto isso impacta as nossas relações profissionais? Você já imaginou ter um chefe que vê defeito em tudo que você faz? Eu não estou falando de elogiar ou de criticar. Eu estou falando de ver defeitos. Tem pessoas que só veem os defeitos. Isso não é bom para quem está perto da pessoa, mas também não é bom para a pessoa. Porque isso acaba sendo um processo de sofrimento. Nada tá bom o suficiente, nada serve, nenhuma pessoas servem, né? As pessoas não servem, as tarefas não servem, o que eu tenho não serve. Então, eu convido você a bem refletir sobre isso. E será que o que está impedindo você de ver a vida de um lado mais positivo não é esse sabotador crítico que está aí tão latente? Ver a vida de um lado positivo é muito diferente de ser uma pessoa iludida ou de ser uma pessoa que é positiva sem ações concretas. Né? Estou falando de ser positivo e ter ações concretas, não ser acomodado, né? Entrar em ação e realmente fazer, usar essa positividade ao seu favor. Mas tem pessoas que veem a vida só com esse lado crítico. E isso não é positivo. E eu quero compartilhar isso aqui com você para ajudar você a refletir sobre isso e ajudar você a se libertar também desse crítico que esteja tão latente aí. Isso não é positivo nem para você, nem para as pessoas que convivem com você.